Não será mais algo tão confortável. A mulher, ela teria então, e ela sofreria com dores de parto. E Deus também disse a Adão: do suor do teu rosto você vai ganhar o seu pão. Será mais fácil, Adão. Pelo fato de sermos descendência de Adão, nós já trazemos conosco para esse mundo sofrimento, dor, angústia, frustrações e das doenças pelas quais somos acometidos. E isso faz parte da raça humana, o sofrimento. Agora é interessante, né, que quando nós olhamos uma outra perspectiva, com relação ao conhecimento de Deus, o que nós vemos hoje, irmãos, são igrejas que estão na contramão dessa verdade. A verdade de que nós sofremos por conta do juízo de Deus sobre a humanidade. Há uma dificuldade de se crer nessa verdade bíblica de que nós sofremos. Essas igrejas estão abarrotadas de pessoas, cheias de pessoas que foram ensinadas erradamente de que o sofrimento não faz parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Infelizmente, irmãos, essas pessoas que falaram isso, elas enganaram e enganam muitas pessoas. Infelizmente. Mas nós entendemos que essas igrejas que têm a pegada de sucesso financeiro, que elas dizem assim: para de sofrer. Por exemplo, eu poderia citar uma igreja que é a IURD, né? Igreja Universal do Reino, onde as pessoas dizem claramente: pare de sofrer. É interessante notar que a verdade escreve aqui na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 12, é que Pedro está dizendo que o sofrimento não é algo extraordinário, é algo normal. Pedro diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então, irmãos, Pedro está dizendo que o sofrimento não é algo extraordinário, é algo normal, é algo que não devemos estranhar. As pessoas não sabem lidar com o sofrimento e começam a questionar a Deus. E a pergunta é: Deus, por que eu? Por que essa doença? Por que esse vírus? Essa perseguição, esse espinho na carne? E por essa razão muito importante nós entendermos qual é o propósito de Deus para o nosso sofrimento. Uma vez que nós cremos no Deus que tudo criou, que é soberano e bendito e que governa tudo e todos. De um Deus que conhece, sabe, de um Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E o Deus que é o Deus conosco, Emmanuel. Então é muito importante que nós entendamos essa parte do sofrimento cristão. Nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo porque nós não podemos hoje estar juntos na igreja pela manhã, reunidos na casa do Senhor, no dia do Senhor. Nós sofremos porque não podemos estar à noite na casa do Senhor, para juntos cultuarmos a Deus com alegria no nosso coração. Nós sofremos porque nós não podemos estar juntos para ouvirmos a palavra de Deus, a nos alegrar em Deus uns com os outros. Irmãos, sofrimento na nossa vida, ele não é algo extraordinário. Por essa razão, a pergunta é: qual é o propósito do sofrimento na vida de um crente? O sofrimento, segundo Pedro escreve aqui, ele tinha um propósito muito claro na vida daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos ali no primeiro século. Pedro diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O sofrimento, ele existe para depurar a nossa fé.
esse processo de purificação, de retirar os elementos estranhos da nossa fé, de ideias erradas que nós temos de Deus, de pensamentos errados que nós temos acerca da nossa vida cristã, uma vez que muitas pessoas pensam que o sofrimento é algo que não deveria acontecer. O sofrimento, então, ele existe para depurar a nossa fé, para purificar a fé e limpar a fé de ideias erradas de que Deus existe para fazer você feliz, por exemplo. De que Deus existe para satisfazer os seus desejos. De que Deus existe para realizar todos os seus desejos. Por essa razão, então, irmãos, nós passamos, nós atravessamos, nós somos sucumbidos diante do sofrimento. E a razão geral pela qual Deus faz com que o sofrimento seja parte integrante da vida de um cristão. Eu anotei ontem uma frase do reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz assim: ser cristão, abre aspas, ser cristão não significa imunidade, estar imune ao sofrimento. Ao contrário, isso pode até intensificar o sofrimento. Eu quero lembrar para os irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, aqueles que querem me seguir devem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então, meus irmãos, é imprescindível, importante que nós saibamos disso, que no meio do nosso sofrimento, nós temos então um Deus que cuida de nós, que está conosco em meio à fornalha ardente do sofrimento, que anda conosco. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia? Homens que não quiseram se curvar diante dos ídolos babilônicos. Homens que preferiram confiar na promessa do livramento do Senhor. E de fato, ele diz que Deus havia um quarto homem com eles na fornalha. Deus está conosco, irmãos, em meio ao sofrimento. Deus é conosco. Deus está com o seu povo. E essa razão nos traz alegria, conforto e consolo diante dos nossos sofrimentos. Mas eu queria então mostrar para você agora, para os irmãos, que qual deveria ser a explicação para o sofrimento. E eu estou, esses dias, por conta dessa dificuldade que nós temos, estou lendo um livro, o livro do John Piper e George Taylor, que é O Sofrimento e a Soberania de Deus, da editora Cultura Cristã. Esse livro ele foi escrito, ele é um livro, um livro composto por vários autores, e muitos daqueles que escreveram artigos nesse livro foram homens que passaram por imenso sofrimento. Por exemplo, o pastor John Piper, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. E ele escreve, por que Deus leva os seus servos a sofrer? Então eles não estão falando de coisas distantes deles, estão falando de coisas que eles viveram, sofrimento que eles passaram. Por essa razão, nós temos aqui, baseados então nesse livro, nos seus capítulos, a explicação bíblica para a existência do sofrimento. Segundo John Piper diz no seu livro, ele diz assim: creio que todo o universo existe para manifestar a grandeza da graça de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus brilha com mais esplendor, mais integralmente, de modo mais belo, da manifestação da sua graça no mundo. Portanto, este é o objetivo último e a explicação final para todas as coisas, inclusive o sofrimento humano. Ou seja, é que Deus, por meio do sofrimento humano, ele vai expressar e vai mostrar a grandeza, a glória da graça de Deus em nossas vidas. Portanto, que já estamos sofrendo esses dias, possamos entender que por meio do nosso sofrimento,
Deus expressa de forma mais intensa e esplendorosa a glória da sua graça, a glória da graça de Deus. E eu queria então mostrar para os irmãos que, biblicamente falando, existiu alguém que sofreu muito. E quem foi que sofreu indignamente? Quem foi que provou todo o sofrimento por nós, pecadores? Cristo Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio em carne. João diz, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João então nos mostra que Cristo veio em carne para sofrer e morrer. E por esse sofrimento e morte de Cristo, salvar pecadores indignos como eu e você. Por meio do sofrimento do nosso Redentor, do nosso Senhor, do bendito Deus, do Deus Filho, digo, por meio do sofrimento, desse sofrimento, nós então tivemos a oportunidade de sermos agraciados com Deus, com a vida eterna. Essa vinda de Cristo para sofrer e morrer é a suprema manifestação da grandeza, da glória e da graça de Deus, onde vemos de forma mais clara a graça de Deus, onde vemos de forma muito mais clara a graça de Deus, se não, irmãos, na cruz do Calvário. Onde é que nós podemos então observar, perceber de forma muito clara o sofrimento ou a graça de Deus, se não na cruz do Calvário? Ou, em outras palavras, a morte de Cristo em supremo sofrimento é a mais alta, a mais clara e a mais perfeita demonstração da glória e da graça de Deus. Vou repetir para você ouvir. A morte de Cristo em supremo sofrimento é a mais alta, a mais clara e a mais perfeita demonstração da glória, da graça de Deus. Impressionante isso, né, irmãos? Como o nosso Deus é glorioso, bendito. Porque a sua maior manifestação de graça se deu por meio do sofrimento do seu Filho. A maior manifestação da graça de Deus se deu na pessoa, na vida, na morte do nosso Redentor, por mim e por você. Que bênção nós recebemos da parte de Deus. Que bênção, irmãos, nós recebemos da parte do Senhor. E por essa razão nós devemos entender que no meio do nosso sofrimento também a graça, a glória da graça de Deus é manifestada. É manifesto, digo. Porque o nosso Deus, irmãos, é aquele que é gracioso, mas que, mesmo assim, quando nós passamos por sofrimentos, Ele não deixa de o ser. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. E eu queria então demonstrar para você aqui, pelo menos em seis pensamentos. Eu já mentirei isso no livro do John Piper. A demonstração da glória, da graça de Deus nas realizações de Cristo por meio do seu sofrimento. Ou seja, por meio do sofrimento de Cristo, Cristo realizou coisas maravilhosas por nós. Eu quero então mostrar para vocês 7 realizações que Cristo realizou por meio do sofrimento para nós. O primeiro pensamento é o seguinte: preste bem atenção. Cristo absorveu a ira de Deus em nosso lugar. E Ele fez isso por meio do sofrimento, a cruz e as angústias do inferno sofridas
por Ele em nosso lugar. A ira de Deus que causaria o nosso sofrimento eterno caiu sobre Cristo. Percebam, irmãos, percebam isso. Percebam que Cristo foi aquele que se colocou, foi o nosso mediador, é o nosso mediador. E Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar, a fim de que essa ira de Deus não caia sobre nós de forma na eternidade. Ou seja, nós estamos sofrendo agora aqui, passamos por sofrimento, por tribulações, por tempos difíceis. Mas nós temos uma plena convicção de que nós não sofreremos a ira de Deus por toda a eternidade. Cristo Jesus, o nosso Redentor, Ele absorveu a ira de Deus em nosso lugar, e Ele fez isso por meio do seu sofrimento. O primeiro pensamento: Cristo Jesus, o nosso Redentor, Ele sofreu, Ele absorveu, Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar, e Ele fez isso por meio do sofrimento. O segundo pensamento: Cristo Jesus carregou os nossos pecados e comprou o nosso perdão. E Ele fez isso mediante o sofrimento. Os pecados que deveriam ter nos esmagado sob o peso da culpa foram transferidos para Cristo. E isso só poderia acontecer por meio do sofrimento dele na cruz do Calvário. Cristo, além de absorver e receber a ira de Deus em nosso lugar, Ele também carregou os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados e Ele comprou para nós o perdão. Uma vez que agora, irmãos, os nossos pecados foram transferidos para Ele e a justiça dele foi transferida a nós. Isso é justificação pela fé somente. Esse é um passo da doutrina, das doutrinas maravilhosas da graça de Deus. Cristo carregou os nossos pecados e comprou o nosso perdão, e Ele fez isso por meio do sofrimento. Terceiro pensamento, então: Cristo, além de absorver a ira de Deus, de carregar os nossos pecados, Cristo providenciou para nós uma perfeita retidão que se torna nossa nele. E isso Ele fez mediante o sofrimento, a obediência de Cristo, pela qual muitos de nós somos reputados como justos aos olhos de Deus. Meus irmãos, Cristo providenciou para nós uma perfeita retidão. Isso quer dizer o seguinte: é que agora, quando Deus olha para nós mediante ou por meio de Jesus Cristo, Ele não olha para as nossas obras, Ele não olha para os nossos pecados, Ele não olha para a nossa imperfeição, Ele olha para a retidão, para a perfeição, para a obediência do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E por essa razão, Cristo comprou, providenciou para nós, aos olhos de Deus, uma perfeita retidão. E assim como Ele é, nós também somos. Isso Ele fez por meio do sofrimento. Mas uma quarta verdade aqui: que além de Ele absorver a ira de Deus, de carregar os nossos pecados, de providenciar para nós uma perfeita retidão, uma justiça, Cristo venceu a morte. E Ele fez isso sofrendo a morte em nosso lugar. Sei que naturalmente, irmãos, nós não nos acostumamos com a morte. Não nos acostumamos com a morte. Mas veja que bênção. É que o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu a morte em nosso lugar. E Ele fez isso sofrendo a morte em nosso lugar, por meio do sofrimento. Nós podemos até morrer, irmãos,
mas nós não morreremos eternamente. Nós ressuscitaremos no último dia para a glória de Deus Pai, porque Cristo Jesus morreu, venceu a morte. E Paulo diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Graças, porém, a Deus, graças, porém, a Jesus Cristo, que morreu e venceu a morte em nosso lugar. Que bênção, irmãos, ele fez isso por meio do sofrimento. Quinto, Cristo, além de sofrer a ira, de vencer os nossos, de carregar os nossos pecados, providenciar para nós uma perfeita retidão, de vencer a morte, Cristo desarmou Satanás. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele fez isso morrendo, sofrendo, passando pelas as agruras, as angústias do inferno. Ele fez isso por meio do sofrimento, para vencer o nosso inimigo, Satanás. E ele cancelou o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus. Cristo Jesus fez isso por meio do sofrimento. Cristo Jesus fez isso por meio do seu sofrimento, da sua cruz, as angústias que ele passou. Cristo Jesus, o nosso Redentor, fez isso por meio do sofrimento. Mas ainda, irmãos, há um sexto pensamento aqui. É que além dele absorver a ira de Deus em nosso lugar, além dele carregar os nossos pecados, além dele providenciar para nós uma perfeita retidão, nós somos agora aos olhos de Deus justos, porque Deus perdoou os nossos pecados e nos aceitou como seus filhos. Além de vencer a morte em nosso lugar, ele fez isso sofrendo a morte em nosso lugar. E, além de desarmar a Satanás, ele fez isso por meio do sofrimento. Cristo conquistou cura perfeita e final para todo o seu povo. E ele fez isso por meio do sofrimento. Cristo conquistou para nós uma cura perfeita e final. Isso não quer dizer que nós não adoeçamos aqui nesse mundo. Isso não quer dizer que nós não passemos aqui nesse mundo sofrimentos e nós não sejamos acometidos por pandemias, por endemias, por situações difíceis, quando perdemos o nosso emprego, quando perdemos entes queridos. Não. A cura final e definitiva, a qual Cristo conquistou por nós, ele fez isso por meio do sofrimento, é a promessa de que um dia Deus enxugará nos nossos olhos toda lágrima. É a promessa do nosso Redentor de que não haverá mais luto, mais dor, mais doença. E ele fez isso conquistando para nós uma cura perfeita e final de todo o seu povo. Ele fez isso por meio do sofrimento. Vejam, irmãos, que verdades benditas nós temos aqui, que o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao sofrer, trouxe para nós inúmeros benefícios por toda a vida eterna. E por último, pensamento aqui é que Cristo, nosso Redentor, ele nos levará finalmente a Deus e fará isso por meio do sofrimento. Cristo Jesus nos levará finalmente a Deus e ele fará isso por meio do sofrimento. Irmãos, Deus nunca nos prometeu de que nós não teríamos sofrimento. O versículo de João 16:23 é muito claro. No mundo passais por aflições. Quando terminar eu vou levar, porque eu venci. Meu Deus, quando terminar aqui eu vou lá. Deus nunca prometeu para o seu povo de que nós não teríamos sofrimentos. E o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é um sofrimento.
Nós sofremos com tudo isso. Nós estamos, muitos, né, já estão sem esperança, muitos já estão, muitos já não creem mais em Deus. Mas, meus irmãos, eu queria que nessa manhã nós pudéssemos entender isso. Que nós iremos passar por sofrimentos, mas finalmente, nós iremos ser recebidos por Deus. Mas ainda nesse mundo, nós iremos passar por sofrimentos. Sofrimentos da nossa alma, angústias, doenças, violência, calamidades naturais. Então é muito importante que nós entendamos isso. Que o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele passou por meio de sofrimento. Mas eu queria então, finalmente, ler, eu separei aqui uma parte do livro, não é uma coisa extensa, mas eu queria mostrar para você aqui, o John Piper, ele fala aqui no final do capítulo, terceiro capítulo do seu livro, que é acerca do sofrimento e soberania de Deus. Ele diz que a razão final para a existência do sofrimento. Ouça bem. O propósito último do universo é demonstrar a glória da graça de Deus. Ou seja, Deus criou o universo para demonstrar a sua glória e sua graça. A mais alta, a mais clara e a mais absoluta demonstração desta glória está no sofrimento da pessoa, da melhor pessoa do universo em favor de milhões de pecadores indignos. Vejam, a mais alta, a mais clara e a mais absoluta demonstração desta glória, da graça de Deus, ela se deu no sofrimento da melhor pessoa do universo, que não é você nem eu, mas a melhor pessoa do universo, que não teve pecado, viveu entre nós, é o Senhor Jesus Cristo. E esse sofrimento dele foi em favor de milhões de pecadores indignos que nós não sabemos quem são esses, mas que nós sabemos que Deus escolheu. Portanto, a razão última para a existência do sofrimento no universo é que Cristo possa revelar a grandeza da glória e da graça de Deus, sofrendo Ele mesmo, para sobrepujar nosso sofrimento e ocasionar o louvor da glória e da graça de Deus. Então, o propósito último do universo, ou a razão pela qual nós fomos criados, como nós sabemos, foi para a glória de Deus. Então, quando nós entendemos que quando nós entendemos que o nosso sofrimento, ele glorifica, ele exalta, ele é um sinal claro da demonstração da graça de Deus, nós estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados, a glória de Deus. Glória de Deus. E aí Piper diz o seguinte: cristão, lembre-se do que muitos irmãos disseram nesse livro. Ele está dizendo que todos eles, à sua própria maneira, dizem que, olha só, quer sejamos perfeitos, ele está falando de se referindo à perfeição no sentido natural do corpo, ou soframos com alguma deficiência, quer estejamos enfrentando perdas ou apreciando os amigos, sofrendo dor ou saboreando o prazer, todos nós que cremos em Cristo somos imensuravelmente ricos nele e temos muito porque ele viu. Em Cristo Jesus nós somos imensuravelmente ricos nele. Toda a riqueza da qual nós precisamos está em Jesus Cristo, nosso Redentor. Toda a riqueza da qual precisamos está em Jesus Cristo, nosso Redentor. Toda a riqueza da qual eu e você precisamos neste momento, nessa situação que estamos vivendo, está em Jesus Cristo, o nosso Redentor.
E aí então, veja como é que ele termina aqui essa parte do livro. Ele diz assim: não desperdice sua vida. Saboreie as riquezas que você tem em Cristo e gaste-se, qualquer que seja o custo, em espalhar essas riquezas por esse mundo, por este nosso mundo desesperado. Irmãos, nós que somos de Cristo, que sabemos a riqueza que nós temos, nós não devemos desperdiçar as nossas vidas, nós devemos espalhar essas riquezas por este mundo desesperado. Um mundo que está desesperado por conta da economia, da questão social, do que vai acontecer daqui para frente, quantas pessoas vão morrer, quando é que vai acabar isso? Nós que somos de Cristo Jesus, que somos ricos, devemos espalhar essa riqueza a este mundo que está desesperado sem Jesus Cristo. Não desperdice a sua vida murmurando da vida. Aproveite esse tempo que temos para que nós possamos cada vez mais e mais pensar as riquezas que temos da parte de Deus, as riquezas eternas, na herança que Cristo Jesus conquistou para o seu povo, herança essa que não está aqui nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Que nós sabemos também, biblicamente falando, irmãos, que Ele se fez pobre por amor de nós, para que nós pudéssemos ser ricos da sua graça. Então não desperdice o seu tempo pensando que nada disso pode ter solução, porque nós sabemos que a solução é Jesus Cristo, o Redentor da nossa vida. Meu irmão, nós temos uma riqueza imensa em Jesus Cristo, nosso Redentor. Esses sofrimentos que nós passamos aqui, eles também servem para que nós possamos retirar os nossos olhos daqui da terra, das coisas da terra, e pensarmos nas coisas do alto, como Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3. E só assim, irmãos, nós de fato descansaremos. Nós nos deleitaremos da presença gloriosa, maravilhosa e bendita do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele sofreu. A Bíblia diz que Ele foi um homem de dores, varão de dores, o servo sofredor, como o profeta Isaías nos diz. Gravando ao vivo. Ele, Jesus Cristo, morreu, Ele sofreu, Ele absorveu a ira de Deus, Ele pagou, Ele carregou os nossos pecados, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, para finalmente nos levar a Deus, para finalmente nos tirar deste mundo tenebroso, para que finalmente nós pudéssemos ter a esperança de que um dia nós teremos novos céus e nova terra, onde habitar a justiça e a presença gloriosa do nosso Deus. Mas ainda aqui, nós iremos passar por aflições, por sofrimentos, os mais variados possíveis. Talvez que esse discurso, essa pregação, ela não seja tão bem-vinda em muitas igrejas. Igrejas que dizem que o homem pode, que o homem tem... Nós estamos vendo agora, de forma muito clara, que um vírus invisível está fazendo um estrago gigantesco na humanidade. O homem não pode, Paulo diz: todas as coisas posso naquele que me fortalece, porque Paulo diz lá: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver contente em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, nós estamos vivendo tudo isso, mas nós sabemos muito bem
que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, que dirige todas as coisas, que governa todas as coisas, que está no trono, assentado no trono, dirigindo todas as coisas para a glória do seu nome. Porque até o nosso sofrimento glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós sabemos biblicamente que o sofrimento do seu Filho amado, daquele homem que não tinha pecado, o sofrimento dele glorificou ao Pai. Ele diz: Pai, glorifica a ti mesmo. Meus irmãos, que nesses dias, irmãos, nós estejamos com os nossos olhos fitos, vidrados em Deus, que nós não possamos desperdiçar o nosso tempo com coisas que não edificam, mas que possamos dedicar a nossa vida inteiramente ao nosso Redentor, ao Senhor do Universo, ao Deus Todo-Poderoso, que morreu e sofreu em nosso lugar, para que nós, um dia, não soframos mais as intempéries desse mundo tenebroso. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus tenha misericórdia do seu povo, e que nós aproveitemos esse momento para orarmos, clamarmos a Deus, pedirmos ao Senhor Deus para que Ele se apiede de nós, para que Ele retire a sua mão pesada sobre nós, sobre todo o universo, para que Deus tenha misericórdia de todos nós, e assim possamos retornar a nossa vida. Estou me referindo aqui à nossa vida cristã mesmo. Eu falei, e eu quero nesses dias pontuar sempre acerca disso. Agora, irmãos, nós estamos sofrendo tudo isso, e nós estamos sentindo falta de coisas que são necessárias para a nossa vida, que é, por exemplo, o congregar, a comunhão dos irmãos. Nós estamos agora sentindo falta-nos algo agora, que é a comunhão uns dos outros e com o nosso Deus, quando nós estamos reunidos na Assembleia dos Santos, a comunhão dos santos, quando nós estamos reunidos na Igreja do Senhor, no dia do Senhor, quando nós temos um dia inteiro dedicado ao Senhor, onde nós não estamos trabalhando, onde nós não deveríamos trabalhar, onde nós não deveríamos gastar o nosso tempo com divertimentos. Mas agora sim nós estamos vendo, nós estamos percebendo o que importa em nossa vida, que é a presença, que é a comunhão do nosso bendito Deus com os nossos amados irmãos. Meus irmãos, que nesses dias nós possamos olhar para essa verdade e perceber também que como é importante nós resgatarmos a prática devocional do culto doméstico em nossos lares. Me perdoe a redundância. Como é importante para a nossa vida, para as nossas famílias, para mim, para você, meu irmão, homem, sacerdote do seu lar, como é importante nós compreendermos o momento que vivemos, entendermos e resgatarmos essa preciosidade, esse tesouro precioso que é o culto doméstico, quando nós estamos reunidos em família para adorarmos e bendizermos o nome do nosso bendito Deus. Essas dificuldades, elas vêm para nos ensinar, para provar, provar a nossa fé em Deus, para fortalecer a nossa fé em Deus. Então, pense nessas coisas, pense no seu sofrimento como que uma demonstração da glória e da graça de Deus na sua vida e na minha vida. Porque o homem, o Redentor, bendito Deus,
Senhor Jesus Cristo, que não tinha pecado, que não pecou, foi o homem que sofreu amargamente, sofreu a ira de Deus. E até mesmo ele disse na cruz do Calvário, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele fez isso por nós, para que enfim nós não pudéssemos ser desamparados, abandonados pelo Senhor. E de fato nós sabemos que nós não seremos, pois nós sabemos pela sua palavra que Ele está conosco todos os dias. Que essas verdades, irmãos, elas possam mudar o nosso coração, elas possam encharcar a nossa vida, as nossas mentes, e que nesses dias, irmãos, nós possamos nos dedicar, nos esmerar em ler a palavra de Deus, em meditar na sua palavra, e nos alegrar nos momentos que nós temos de comunhão familiar ao redor da palavra de Deus. Que cada um de nós, homens, servos do Deus Altíssimo, sacerdotes do nosso lar, possamos então entender a nossa responsabilidade, que muitas vezes tem sido algo que nós não damos tanta importância. Que Deus abençoe a nossa vida, a sua vida, meu irmão, a sua família, e que nós continuemos orando ao Senhor para que Ele tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja, da sua família, da nossa nação e do mundo inteiro. E Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Nós vamos agora neste momento orar. Quero convidar você que você também ore, esteja orando ao Senhor Deus. E quero convidar você também que à noite nós estaremos também nesse ambiente, a partir das 18h30, nós iremos fazer uma exposição de um salmo. Quero convidar você também, se você não tiver uma outra programação, nós estaremos aqui também às 18h30 fazendo também essa live, juntamente com os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Santo Inês. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar nesse momento, tá bom? Quero convidar você a que você feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor Deus.